Você já deixou de fazer algo por medo de fracassar? Ou até mesmo não é nem a questão do fracasso. É o medo de ter que voltar para uma situação que você sabe que você não quer estar? Vamos explicar um pouco isso no decorrer do vídeo. E eu sei como isso te prende e como isso te deixa sem ação. E hoje vamos tentar mudar essa sua visão para com o fracasso. Eu sou o Rômulo Vitor e aqui no canal a gente fala sobre a tríade para o sucesso: desenvolvimento pessoal, relacionamento e finanças. Antes de mais nada, se inscreva no canal se você é novo aqui, deixe o seu comentário, é bom a gente ter essa interação, eu entender um pouco mais sobre vocês. E claro, ao final do vídeo, se você gostar, se foi útil para você, deixa o seu like. Então vamos lá. O medo de fracassar, geralmente, ele não está só vinculado ao fracasso, mas sim o fato do que vai acontecer após o fracasso, aonde você vai se apoiar, se é que você tem apoio caso você fracasse. Então o que nos paralisa geralmente com relação ao fracasso não é nem o fato da gente tentar fracassar, não. É quando você fracassa, o que você vai fazer depois? Qual a rede de apoio que você vai ter? Que não necessariamente você precisa de uma rede de apoio, mas o medo de voltar para aquele ambiente tóxico no qual você vivia, então você arrisca tudo, fracassa e fala: nossa, eu vou ter que voltar para aquele tipo de situação. E aí eu vou dar um exemplo. Muito acontece com pessoas mais novas que saem de casa e acabam fracassando nessa tentativa e tem que voltar para um ambiente tóxico. O que seria isso? Seus pais, familiares, pessoas falam: olha, eu avisei, eu sabia que você não conseguia sozinho. Ou então, nossa, você não conseguiu fazer nada, tá vendo? Você não cresce. E você tem que voltar para a casa dos seus pais, voltar para a casa de parente, e é um ambiente tóxico. Não que eles devam passar a mão na sua cabeça, tá? Diferente disso. Mas é aquilo, se você não ajuda, também não atrapalha. E o atrapalhar é justamente essas pessoas tóxicas insistirem nos seus erros, no fracasso, e não falar: cara, olha, você errou, dá uma olhada no ponto que você errou, bola pra frente, vamos de novo. Isso não acontece. E por conta desse medo, isso também te paralisa. A maior parte com relação à sensação de fracassar se dá com relação a isso. Eu ouvi essa frase há um tempo atrás e fiquei pensativo e falei: caramba, pior que é verdade. Sendo assim, no decorrer do vídeo vocês vão entender como que a gente pode superar, ressignificar o fracasso para que você crie uma base sólida para você, que aquilo não te abale de alguma forma. Essas pessoas que você vê aqui na internet, que você vê em notícias do mundo, exemplos, pessoas gigantes aí, Elon Musk, por exemplo, ele passou por diversas situações no qual ele fracassou. Aquele foguete lá que ele deu a ré, quantos foguetes ele teve que fazer, destruir milhares de dólares gastos para que não tivesse resultado. E ele insistiu, verificou os erros. É só você ver, teve uma imagem, inclusive, que eu vi de um tempo, do primeiro foguete do Elon Musk para o foguete agora. Inclusive a quantidade de peças diminuiu. Está mais compactado, claro, não só pela tecnologia, mas por ele analisar os erros que ele cometeu no fracasso dele. Nessa tentativa fracassada, digamos assim. Porque você tentar é o ponto aqui. O fracasso, ele não é o fim. O fracasso, ele é um meio. O fracasso, ele é o meio da jornada. O medo de fracassar, ele está vinculado à insegurança, à instabilidade sobre aquela atitude, sobre aquele novo projeto, sobre aquele novo momento no qual você vai se arriscar. E você não tem aquela rede de proteção. Essa rede de proteção, no qual eu estou falando aqui, seriam amigos, seria família, até você mesmo, a sua própria determinação para que você continue naquele projeto. E aí vem a questão do ambiente tóxico, que eu levo muito em consideração isso, pelo fato de passar por isso algumas vezes na vida, e que isso trava bastante, no medo de você se arriscar e ter que voltar para uma situação no qual você fala: meu Deus, se eu falhar, eu vou ter que voltar para casa dos meus pais. Se eu falhar na internet, por exemplo, eu vou ter que voltar para a CLT. Então, aqueles ambientes no qual você não gostaria mais de estar, que você viveu aquilo e sabe que aquilo não te faz bem. Então, esse medo prende bastante a gente. Mas escreva aqui embaixo, comente
Se você está passando por alguma situação dessa, o que faz você ter medo de fracassar? E por que isso assusta tanto você? Por que você não consegue tomar atitude? Deixa aí sua reflexão para que a gente consiga ter uma boa interação aqui, eu entender um pouco mais sobre o que está acontecendo com vocês. Foi o que eu já falei aqui no vídeo. O fracasso, ele não é o fim, ele é um meio da trajetória. O fracasso, ele não é o oposto do sucesso. Ele é o caminho para o sucesso. É preciso que você fale. E quando é falhar que eu digo, é o fracassar, porque o fracassar é uma palavra muito forte. A gente usa essa palavra como algo muito forte, mas é a questão de falhar. E falha e tentativas é que levam ao sucesso. Como eu disse, dei o exemplo do Elon Musk, várias outras pessoas, não digo nem Elon Musk, que é bilionário, digo pessoas aqui, que você dá uma olhada na internet aí, quantas pessoas hoje, pessoas influenciadoras, tiveram que tentar postar diversos vídeos, diversos conteúdos até se achar. Não foi fácil, a questão foi a resiliência, a questão foi a constância, a questão foi não deixar de acreditar em si mesmo e no seu potencial que todos nós temos. E lembrando, o fracasso ele é temporário. Eu uso muito a analogia que é sobre o mar. Eu gosto de metáforas, analogias, então vou estar sempre usando aqui com vocês. O mar. Quando o mar está calmo, e bem, eu lembro muito daquele filme Interestelar, que quando eles chegam lá no planeta, vem uma baita de uma onda gigantesca, só que ali são diversas ondas a cada 5 minutos, se eu não me engano, né? Mas assim, é uma onda gigantesca que muda tudo e transforma tudo. E basicamente, o fracasso seria isso. Você está no seu mar calmo, vem uma onda no qual ela destrói tudo, faz com que você reformule toda a sua jangada, digamos assim, todos os seus métodos, avalie o que está errado para que você consiga persistir e continuar. E, não no caso do filme Interestelar, que foi o caso de a cada 5 minutos vir uma onda, o fracasso geralmente não vai acontecer dessa forma. Ele vai vir uma vez ou outra, digamos assim. E nem que ele venha várias vezes, você está aprendendo cada vez mais com o fracasso, cada vez mais com a situação. A questão é você parar e realmente fazer uma análise do que está acontecendo para que você não cometa os mesmos erros. E quando você faz essa análise, você faz uma análise de si, para saber o que você não pode errar, você consegue avaliar o ambiente no qual você está e avaliar aquela rede de apoio que eu mencionei, que são seus familiares, amigos, quem realmente está ali por você e quem realmente pode te ajudar. E aí você faz essa autoanálise. Então o fracasso ele te dá diversas oportunidades. É porque nós olhamos para ele de uma forma errada. Nós temos que olhar o fracasso como algo bom, como algo que é o caminho para o sucesso. São reavaliações, são novas chances que você tem para que você consiga colocar os seus projetos no caminho certo. E quando eu digo sobre sua rede de proteção, não necessariamente ela precisa ser a rede de proteção perfeita. Até porque não são todas as pessoas que têm o privilégio de ter amigos e família para estar te apoiando e te ajudando. Então aonde você pode se apoiar caso você não tenha essa rede de proteção, essa rede de apoio? Na sua determinação, em você mesmo. Olha, eu sei que é muito difícil você tentar fracassar. Isso aconteceu diversas vezes comigo. Mas pelo fato de eu ter a minha determinação e não deixar isso me abalar por completo, eu continuei e continuo fracassando, continuo passando por diversas situações, mas eu aprendo com elas. E é uma coisa que eu vou falar aqui no canal, que essa sua rede de apoio não necessariamente é uma rede de apoio que você acha que está te apoiando. Pode ser um relacionamento tóxico, pode ser uma família tóxica, pessoas ao seu redor tóxicas. E quando eu digo tóxicas, são pessoas que aparentemente querem o seu bem, mas estão sempre querendo que você siga o sonho delas e não o seu sonho. Quem você quer ser daqui pra frente? E geralmente essas pessoas não são aquilo que elas gostariam de ser. Elas opinam, mas não são o que elas gostariam de ser. Elas nunca chegaram às metas delas. Elas nem ressignificaram o que é a vida delas. Ela acha que é melhor para você. É isso que eu digo mais ou menos o que é pessoa tóxica. Então vamos lá para 4 passos simples que você aí pode utilizar para que você consiga superar o medo de fracassar. Primeiro, você tem que reconhecer o que realmente te assusta. Lista, coloca no papel o que você tem medo. Exemplo, medo de ser julgado?
Medo de não dar certo mais uma vez? Medo de não ter para onde voltar caso eu fracasse? Primeiro, reconheça e liste isso. Entenda, se conheça. Coloque no papel, isso fica muito claro, fica muito evidente quando você transcreve os seus pensamentos. Segunda coisa que eu falei bastante aqui para vocês é a questão de você redefinir o significado de fracasso. Mais uma vez, vou repetir e reforçar. O fracasso não é o fim, ele é o meio. Ele é como se fosse um experimento. Você está experimentando situações para que você consiga ter sucesso, para que você consiga alcançar o que você quer. E agora você pode ajustar a sua rota. Você, com os erros que você cometeu, você consegue falar, opa, por aqui eu não vou porque deu errado, deixa eu tentar por aqui. E assim você vai melhorando. No marketing digital, que é coisa que eu trabalho, por exemplo, é assim. Você tem que fazer diversas análises. Você fracassa diversas vezes com criativos, com os anúncios, para quem é leigo aí, os criativos são os anúncios. Você fracassa, você precisa de vários anúncios, você precisa de vários públicos, por exemplo, você precisa de várias páginas de venda, porque são testes, até que uma estoura, bomba e você fala, tô fazendo 6 dígitos mês. Análise, fracassar e analisar, e continuar, persistir. E agora outro ponto, criar a sua própria rede de apoio, que não necessariamente precisa de outras pessoas, é você com você mesmo. Invista em autoconhecimento, em novas habilidades, porque lembrando, o estudo ele é contínuo. Inclusive, ressignifique o estudo para você. O estudo ele é contínuo, até o resto da sua vida você vai estudar. Seja qualquer coisa, é bom, conhecimento é a melhor coisa que existe e ninguém pode te tirar o conhecimento. E caso você tenha uma resistência muito grande em fracassar, comece pequeno. Existem, que nem investidores na Bolsa de Valores, nós temos aí grau de riscos para que você seja um tipo de investidor. Existe investidor iniciante, moderado, investidor mais agressivo, que não tem problema com percas, por exemplo. E isso se dá aqui também com relação ao fracasso. Se você tem medo, dá pequenos passos. Vai até onde você vê que, nossa, se eu fizer isso daqui e fracassar, as consequências não serão gigantescas. Eu consigo lidar com essas consequências caso eu fracasse, até porque você não vai com o pensamento, eu vou fracassar, eu vou fracassar. Não, você vai com o pensamento de que vai dar certo. E se caso algo fracasse, você recalcula a rota e mantém. Por fim, o medo de fracassar é normal, mas ele não pode te definir. E cada passo, mesmo que seja com medo de fracassar, ele é um avanço. Então avance no seu limite, mas avance. Não deixe de colocar em prática o que você gostaria de fazer. Não deixe de tentar. E eu te desafio a tentar. Eu te desafio a dar o seu primeiro passo. Comenta aqui o que hoje você vai fazer para que você consiga enfrentar de alguma forma o seu medo de fracassar. Se você gostou do vídeo e alguma coisa nele foi útil para você, deixa o seu like, compartilha para uma pessoa que precisa de alguns conselhos e eu vou ficando por aqui. Lembre-se, dê o seu primeiro passo.